Ó, gente, falando em briga, em treta, o que a gente vai falar agora? Da arbitragem. Porque a arbitragem do fim de semana, que foi bastante polêmica, bastante controversa, e do choque rei, do clássico entre São Paulo e Palmeiras, continua reverberando. São Paulo ali, né, brasileiro, não desiste nunca, tá brigando pela divulgação do áudio do VAR do jogo entre São Paulo e Palmeiras. Foi a CBF, né, o executivo de futebol, Rui Costa, conseguiu ouvir o áudio do VAR, da comunicação entre o árbitro central e o árbitro de vídeo, mas isso ainda não foi divulgado publicamente, nem sabemos se será. E a CBF, então, consultou a FIFA para saber o que a FIFA achava disso. E aí a Alicia Klein, que é nossa colunista aqui no UOL, ela trouxe a informação de que a CBF não é obrigada a ouvir a FIFA para divulgar, que a CBF apenas cumpre um protocolo que é de divulgação de áudios em que o VAR é acionado, ou seja, quando o VAR é acionado, não, quando o VAR aciona o árbitro, ou seja, quando o árbitro vai até a cabine para ouvir. Ainda assim, a CBF entende que é de bom tom dividir essas decisões com a FIFA para saber o que a FIFA acha e tal. Fato é que o São Paulo está esperando uma resposta porque gostaria que isso se tornasse público. E quem vai atualizar a situação para a gente é ele, Valentim Furlan. Cadê Valentim? Oi, Valentim, boa tarde, tudo bem? Conta as novidades aí, né? Porque a gente está falando de arbitragem já ao longo da semana, né? Desde domingo a gente está falando disso. São Paulo ainda insiste na divulgação do áudio do VAR. E o que a gente tem de informações que você, inclusive, já antecipou para a gente sobre o conteúdo deste áudio, né? Por que a marcação não foi diferente do que aconteceu, né? Já que ficou claro ali que a penalidade máxima, pelo menos uma das reclamações do São Paulo, a penalidade máxima deveria ter sido marcada. Tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, vamos falar de Júlio Casares. O Casares tem sido o nome na diretoria do São Paulo a liderar essas conversas. Ele que tem liderado essa interlocução com a CBF. A gente trouxe logo no domingo que ele tinha feito uma ligação para o Samir Chaldi, presidente da entidade, e também para o Rodrigo Sintra, que é o coordenador-geral da comissão de arbitragem da CBF. E nessas conversas, logo depois do jogo, ele já tinha ouvido uma admissão pelos erros no choque rei. E foram esses erros, essas admissões, na verdade, que deram o tom para tudo que a gente viu durante essa semana. Então, teve nota oficial da parte do Casares mais de uma vez, a nota oficial assinada por ele, né, com o São Paulo, na conta oficial do São Paulo, nas redes sociais, no domingo, e teve a nota oficial também através das contas pessoais dele na segunda-feira. Na segunda-feira, o Rui Costa foi à CBF, como a gente também trouxe. É um fórum que acontece toda segunda-feira, às 16 horas. Os times precisam fazer os pedidos para investigação e explicação dos lances capitais e que, segundo os clubes, deram dúvida até às 11 horas da manhã. O São Paulo fez essa movimentação, chamou a CBF, o Rui Costa participou de maneira online e lá ele escutou os áudios. A briga agora é para que esses áudios sejam soltados publicamente. Só que o que a CBF diz é que a CBF precisa da autorização da FIFA porque o protocolo utilizado é esse. Esse é o ponto. Até quando o São Paulo poderia ter, o São Paulo e a CBF, no caso, poderiam ter autorização dessa FIFA? Não existe uma previsão. Aí preciso fazer junção com o Igor Siqueira, a gente fez essa apuração junto ontem. Não tem previsão para a FIFA responder. O que o São Paulo faz? O São Paulo pressiona no bastidor porque o São Paulo entende que, pela transparência, seria muito importante ter a divulgação dos áudios do VAR para que não só o São Paulo e os outros clubes, assim como a própria CBF, entendam exatamente o que aconteceu. Lembrando, o São Paulo já ouviu, a CBF tem os áudios. A questão é como a opinião pública vai reagir acerca da divulgação desses áudios. A briga do São Paulo agora é essa. O São Paulo entende que é muito importante ter a divulgação dos áudios e a briga nos bastidores agora é essa. Até por isso, o São Paulo não deu muita bola para aquela nota oficial e para todas as provocações do Palmeiras nos últimos dias. O foco do São Paulo tem sido divulgação dos áudios do VAR do Choque Rei. Ô Valentim, por hora, né, enquanto os áudios não vêm a público, o que a gente tem de informação em relação a este conteúdo? Teve uma versão, né, de que o árbitro entendeu que o Alan escorrega, né, e por isso não seria uma penalidade máxima. Qual foi esse entendimento inicial, a versão inicial do áudio que a gente tem? A versão do áudio é essa. A arbitragem entendeu. E assim, isso não pode nem ser tão novidade. Dá para ver a postura corporal do Ramon Abate Abel durante o lance. Ele está bem colocado em todos os lances. Inclusive, essa é a versão do São Paulo nas reclamações. O árbitro está bem posicionado em todos os lances e o VAR não chama em nenhuma. Por quê? Mas especificamente no pênalti, dá para ver. O jogador cai, o árbitro Ramon Abate Abel faz assim com a mão, já indicando que não teria sido penalidade.
O que eu ouvi, a arbitragem como um todo entendeu que o jogador Alan escorregou. E aí, cá entre nós, escorregou de fato. A questão é que escorregão também é pênalti. E essa era a reclamação do São Paulo. Mas a versão inicial que a gente tem, é essa. A arbitragem viu o escorregão do Alan e, segundo a arbitragem, o escorregão não seria um pênalti. Só que, de novo, para ter certeza absoluta de quem falou o quê, como foi dito, qual a entonação, só com a divulgação do áudio. Ô, Mussete, divulgar esse áudio é tão importante assim? Será que acrescentaria algo no debate, esclareceria alguma situação? Você acha que seria importante pelo ponto de vista da transparência? Ou tem um outro lado também, de que poderia abrir um precedente para que todo clube que não concordar com uma marcação ir lá e encher o saco da CBF, olha, eu quero áudio. Será que pode abrir precedentes para mais reclamações em outras situações? Ou você entende, não, que nesse momento, e até diante da repercussão que o caso teve, ouvir o áudio, a opinião pública, ter acesso ao áudio, seria positivo? Muita diferença na divulgação desse áudio, de verdade. Assim, eu acho que é muito mais uma questão moral, uma questão de honra do São Paulo. O presidente Casares, que está no momento de enfraquecimento, mostrar poder dizer, ó, nos bastidores eu consegui, quebrei o protocolo, a FIFA autorizou, vejam esse escândalo. Eu acho que é muito mais nesse sentido de repercussão mesmo do que solução. Eu entendo o São Paulo buscar, eu acho que está no seu direito, e eu também entendo que os áudios podem ser divulgados, porque é uma plataforma pública, não é algo que é para ser discutido ali, mas é um protocolo que existe, então que se abre precedente, e aí a gente pode falar no jogo seguinte, não vai ser tão escandaloso, mas o clube pode pedir, qual que vai ser o argumento? Ah, esse erro foi maior que o outro? Então, assim, pensando no precedente, eu acho interessante, inteligente até, que o áudio não seja divulgado, e eu acho que não tem efeito prático, eu acho que é muito mais o São Paulo tentando se posicionar e o Casares tentando ganhar alguma fama, algum poder, algum bônus em cima disso. PVC, vou usar um superchat que está aqui para te fazer uma pergunta. O Lázaro Borges, ele pergunta... PVC, ele fala, né? O São Paulo é 3 vezes campeão do mundo. Hoje reclama de um pênalti não marcado antes de tomar 3 gols que foram legais em 20 minutos. O São Paulo se apequenou? É uma pergunta que ele faz. E o que eu ia te perguntar é... A gente está falando aí ao longo de toda a semana sobre a arbitragem. Está claro que o árbitro errou, né? E que isso tem um efeito importante até no campeonato, porque tem uma briga ali pela liderança entre Palmeiras e Flamengo. A repercussão, ela está alinhada ao tamanho que ela deve ter ou está havendo algum tipo de exagero envolvendo todo esse ponto da arbitragem? O exagero se dá porque não tem rodada hoje. Se tivesse porque a gente precisa de um fato novo. Se tivesse rodada hoje, a gente ia mudar de assunto. Mas não vai mudar de assunto até a quarta-feira da semana que vem, não vai mudar de assunto. Porque não tem nenhum assunto que seja mais relevante do que esse até quarta-feira. Só o BAP falando da Leila e a Leila falando do BAP. A verdade... Agora, vamos por partes. Eu acho que pela transparência, libera o áudio. Libera o áudio. Por outro lado, libera o áudio. Todo mundo já sabe que o árbitro errou. Certo? O São Paulo já ouviu... Até a CBF, né? Tanto que ele foi afastado, o Ramon Abate-Abel, junto com o Hilbert, o árbitro de vídeo. Todo mundo já sabe que o árbitro errou, que tem 2 lances que são capitais. O pênalti é o lance ápice, é hipérbole, e tem um lance da expulsão do Andréas. São os 2 lances. Como a gente falou na segunda-feira, daqui para baixo, o Palmeiras reclama de algumas coisas, o São Paulo reclama de outras, e aí está mais ou menos equilibrado. O que desequilibra é o pênalti, que foi pênalti, e a expulsão do Andréas, que acho que o mais certo era a expulsão do Andréas. Tá? A partir daqui para baixo, o Palmeiras reclama, o São Paulo reclama. Todo mundo já sabe disso. O São Paulo já ouviu o áudio. Por que o áudio podia ser divulgado? Pela transparência. E por que o São Paulo quer liberar o áudio? Para ridicularizar a situação. Porque torna ridículo, né? Porque o árbitro vai dizer assim, mas ele escorregou, mas também é pênalti. Quando as pessoas dizem assim, só existe uma interpretação, eu também acho, foi pênalti. Todo mundo sabe que foi pênalti. Então o árbitro tem 2 hipóteses para ele ter errado. Ele foi um incompetente, que foi, né? Ele foi um ladrão. Essa hipótese existe? O áudio indicou para o São Paulo que o árbitro foi ladrão? Que ele foi um safado sem vergonha? O áudio disse isto? Aparentemente não, senão o São Paulo estava indignado, dizendo, olha aqui, ó, tá provado que ele foi ladrão.
Então, existe uma outra possibilidade dele ter enxergado outra coisa, com a qual eu não concordo? Existe. Ele achou que o Alan escorregou e o Tapia vinha ao encontro do Alan. E que por isso, na visão dele, na hora, não foi pênalti. E como o árbitro tem o aval de apitar em campo, o VAR pode chamar ou não chamar e dizer, veja bem, o Alan escorregou e atingiu o Tapia. Ele vai dizer, não, o Alan escorregou e o Tapia pegou o Alan. E aí seguiu e devia ter sido chamado pelo VAR. Tudo isso, o resto a gente sabe. Foi pênalti e era para marcar o pênalti. Mas ele não marcou porque ele era ladrão. O São Paulo já ouviu o áudio. Se o São Paulo acha que no áudio diz que ele não apitou porque é ladrão, é para botar o cara na cadeia e pedir revisão do jogo. Sim. Não é isso. Então, por que você precisa do áudio? Precisa pela transparência, pela CBF, melhor ter transparência. O segundo ponto é que o São Paulo quer ridicularizar a situação. E tem essa questão política também, né? De mostrar força política. Valentim, eu preciso pro break um segundinho, mas eu já te chamo, tá? Peraí. Vamos só pro intervalo, que eu já tô tomando bronca aqui da minha chefa. Gente, a gente continua aqui no YouTube, a gente segue debatendo isso. E daqui a pouco o Valentim traz atualizações também sobre jogadores, né? Ou sobre Oscar, sobre Lucas. Como é que São Paulo tá trabalhando esses atletas na data FIFA. Então fica aqui com a gente. Oi, Valentim, diga. Então, esse é um lance, né? São Paulo reclama de 5. E o Palmeiras reclama de 4. Não, tudo bem. O ponto é, o São Paulo reclama de 5. Então, só acho que deixar centralizar a discussão no lance do pênalti não passa só por um ponto do São Paulo. O São Paulo não quer o áudio do pênalti. O São Paulo quer o áudio dos 5 lances. Dos 5, então dos 9. Tudo bem, se o Palmeiras quiser, pode pedir. Então, são dos 9. Porque a gente está falando assim, vou voltar para o ponto central. São 2 lances capitais. O pisão do Andrés, o pisão do Andrés Antônio, e o pênalti. E o pênalti do Alan no Tapia. É esse o ponto. Porque senão você vai discutir o áudio do Vitor Roque sofrendo falta ou não do Enzo Dias. Tem 2 lances capitais. O que a gente está falando, Valentim, desde domingo, não é dos 9 lances. A gente está falando dos 2. A gente está falando do pênalti e da São Paulo falando dos 5. Tudo bem, mas assim, você acha que vai mudar alguma coisa o negócio da cotovelada do Gustavo Gomes? A gente tá falando... Eu não tô nem expondo a minha opinião. Só tô deixando claro que o São Paulo quer 5. E a discussão é sobre 5 lances. Então vamos falar sobre 9. Porque o que a gente discutiu segunda-feira aqui. Sim. Existe uma falsa simetria só se a gente... Só se a gente não excluir... tudo do lado do São Paulo e o que o Palmeiras está falando e comparar é uma falsa simetria. Desde que você não tire os 2 lances. Sim. Não, mas não tem como tirar os 2 lances. Os 2 lances são fundamentais no debate. Os 2 lances são os que geram falsa simetria. Sim. Então nós estamos falando capitalmente de 2 lances. Sim. Porque todo o resto se equilibra. Sim. É que 2 lances têm um peso grande, né? Exato, o que eu estou dizendo. Então a gente não está... A opinião pública não está na rua. As pessoas não estão perguntando. E o lance de reclamação do... As pessoas não estão falando na rua se o Gustavo Gomes tinha que ser expulso. As pessoas estão falando na rua se o Andrés tinha que ser expulso e o pênalti tinha que ser marcado. Sim. Diga, Valentim. Não, só ressaltando, o principal lance de reclamação do Palmeiras, ao que parece, é a expulsão do Bobadilla. E ela não seria revisada pelo VAR. Não, o que o São Paulo reclama é da revisão do VAR. Do Alan Franco porque era o segundo amarelo. Né? Não, é a cotovelada do Alan Franco no Sousa. Sim. É a falta suposta do Enzo Dias no Vitor Roque, na jogada do segundo gol. E a não expulsão do Bobadilla também. E a não expulsão do Bobadilla que o Valentim falou. Sim. Mas o lance mais capital do que o Palmeiras reclama... O lance mais capital do que o Palmeiras reclama é a suposta falta do Vitor Roque e o pênalti no Gustavo Gomes. 44 do primeiro tempo. Para mim não foi pênalti no Gustavo Gomes. Foi pênalti do Alan no Tapia. Não foi pênalti no Gustavo Gomes. Mas o Palmeiras reclama de um lance que podia anular o segundo gol do São Paulo e de um pênalti no Gustavo Gomes aos 44 do primeiro tempo. Também são lances capitais. Então, se você marca um pênalti no Gustavo Gomes... Voltamos. A gente estava ainda debatendo aqui os lances do Clássico. A gente vai passar a semana inteira, o mês inteiro falando desses lances do Clássico. Não, vai passar mais uma semana que vai voltar a rodada. Até voltar a rodada, é isso, né? Enquanto não tiver um fato novo, vai debatendo. Pessoal, deixa eu ver, tinha um superchat aqui. Cadê? Do PR. Dizendo que o Andrés pisa na bola primeiro.
Sim, o Arboleda quase quebra a perna e o pescoço do Vitor Roque, e ali nada. Enfim, gente, a gente pode ficar debatendo É isso que eu tô falando. Nós vamos falar de os lances que a gente tem que ouvir o áudio. O lance que a gente tem que ouvir o áudio é o lance do pênalti. Foi pênalti. Por que precisa ouvir o áudio? Pela transparência. Mas todo mundo já sabe que o árbitro errou. Do Andréas não precisava ter o áudio do VAR? Pode ter os 9 áudios. Só não estou dizendo que, assim, se vai ter os 9... Vamos só colocar a questão. Nós estamos falando do que desde domingo? Do pênalti para o São Paulo, que foi pênalti. Sim. É o lance principal é o pênalti. Aí, se nós vamos discutir os 5 lances que o São Paulo reclama, nós vamos ter que discutir os 4 lances que o Palmeiras reclama. Isso aí, ó. Pessoal, o Andrei falou, lê o chat. Gente, eu tô tentando ler, mas tem muitas mensagens e a gente tá aqui no assunto quente, então não consigo acompanhar tudo. Mas tô de olho aqui em vocês. Deixem o like falando nisso, né? Vamos seguir aqui, falando de campo, né? Que a gente está falando tanto de bastidor, tanto de arbitragem, mas tem questões de campo também nesta data FIFA. Valentim, atualiza pra gente a situação de Oscar e Lucas, né? Esses 2 jogadores que o São Paulino tem tanta expectativa em cima deles, mas eles têm contribuído muito pouco para com o time, né? Nesse último jogo do Clássico, o Lucas entrou ali nos minutos finais e nem deu para ajudar muito, né? Como é que o São Paulo está trabalhando esses 2 atletas para recuperá-los nesta data FIFA? Luiz, eu vou precisar fazer que nem ontem, eu vou precisar cortar porque me mandaram mensagem de novo, uma pessoa no Morumbi. Eu perguntei se a CBF deu alguma explicação para o São Paulo, se precisa ou não ir à FIFA, e a pessoa me disse que não. O São Paulo pediu e a desculpa da CBF agora é que precisa ir à FIFA. Mas o São Paulo não tem uma explicação se é o protocolo, por quê? A resposta da CBF é essa. Falando sobre os jogadores, os 3 medalhões. O São Paulo, como a gente trouxe ontem, já usa essa data FIFA agora para a recuperação, principalmente do Oscar. O Lucas já está inicialmente recuperado, mas ainda precisa de ritmo de jogo e, evidentemente, ainda precisa recuperar o futebol do Lucas que o São Paulo conhece. Ele entrou nessas últimas partidas sempre no segundo tempo, entrou contra a LDU, entrou contra o Ceará, entrou contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, inclusive, o São Paulo tomou o 3º gol com o Lucas em campo. E as substituições colocadas principalmente do Rodriguinho no lugar do Marcos Antônio, que também vivia um problema muscular, mas agora não tem lesão, a apuração nossa também, foi destaque, né? E foi até perguntado para o Crespo depois por que ele insistiu no Rodriguinho e por que o Oscar não poderia entrar, enfim. E a situação é essa, os dois, o Luiz Gustavo e o Oscar ainda não têm ritmo de jogo, ainda vem de recuperações de lesões complicadas. Nunca é demais lembrar, o Luiz Gustavo quase morreu por conta de um tromboembolismo pulmonar e o Oscar fraturou 3 vértebras das costas. Então são recuperações complicadas e que demandavam mais tempo. Ainda assim, o São Paulo correu nessas últimas semanas porque eram semanas importantes de choque-rei, de jogo decisivo de Libertadores, e os 2 até chegaram a retornar ao banco de reservas. O Oscar mais recentemente contra o Fortaleza, no jogo de quinta-feira passada, não entrou. Contra o Choque-Rei, não entrou. Tendência agora é que o São Paulo use essa semana de data FIFA, para esses 10 dias, né, de data FIFA, para que o Oscar possa pelo menos voltar a jogar e o Lucas, em teoria, possa voltar a ser titular. O Luiz Gustavo vai recuperando, vai ganhando um pouco de fôlego nesse sentido, mas o São Paulo, vale lembrar, o São Paulo tem, no Marcos Antônio já retornou, o São Paulo deve ter o retorno do Rafael Tolói, do Ferrarese, dos outros zagueiros, então, tecnicamente, o Luiz Gustavo ainda poderia ter um pouco mais de tempo para voltar ao gramado. Mas, lembrando, já foi titular, uma posição que não era dele, com um time com um a menos, enfim. Então, desses aí, a tendência agora é que os 3 possam já retornar ao gramado depois da data FIFA. O Lucas como titular, o Luiz Gustavo jogando um pouco mais e o Oscar jogando pelo menos 1 minuto. O Oscar, a situação ainda mais complicada dentre os 3, né? Porque ele não joga desde julho, gente, há mais de 3 meses. É uma lesão grave, como o Valentim explicou, e o próprio Crespo já veio a público em coletivas, né, dizer que foi uma lesão muito grave, que ele tinha dificuldade, inclusive, para respirar e fraturou 3 vértebras. Mas fato é que, olhando o cenário desses jogadores, Mussete, e aí tem um que você acompanha muito de perto aí no Santos, que é o Neymar, né, que é um jogador que não tem conseguido ir a campo, e daqui a pouco a gente atualiza também a situação do Neymar, porque o Mussete, ele tem informações, mas é um cenário bem até parecido, né? De jogadores que recebem muito dinheiro, que têm ali a idolatria de seu torcedor, que são referências para o clube, mas que não conseguem entregar em campo. Então, nesse momento, viram mais um problema do que uma solução esses 2 jogadores, falando de Oscar e Lucas no São Paulo, Mussete.
Neymar, Lucas e Oscar têm número de jogos na temporada semelhante, e a gente pode até falar de desempenho aquém do esperado dos três. E eu fico pensando na escalação do São Paulo, o Valentim e o PVC podem me ajudar nessa análise. O São Paulo mostrou que tem um caminho contra o Palmeiras, né? O primeiro tempo muito bom, depois o São Paulo definha, muito pela saída do Marcos Antônio, pela reação negativa do terceiro gol que poderia vir do pênalti, das mudanças do Abel e tudo mais. Mas o São Paulo se encontra, mostra que o Tapia é útil, o Luciano reage e o Marcos Antônio ele jogou como um terceiro homem de meio campo, né? Com 2 volantes atrás, com mais liberdade. Como é que se encaixa o Lucas Moura nesse time? Você recua o Marcos Antônio e talvez tire o que ele tem de melhor? Você tira o Tapia, que está bem? Você tira o Luciano? Então, assim, mesmo que o Lucas esteja melhor fisicamente, eu não acharia loucura do Crespo deixar o Lucas no banco. Ele entrou faltando poucos minutos ali, coloca ele no intervalo, se for o caso, coloca aos 15 do segundo tempo. Mas acho que o São Paulo mostrou um caminho, e muito porque o Lucas não está sendo esse cara de ter sequência, eu acho que ele voltar como titular, depois de São Paulo ter encontrado esse caminho e de tantos problemas físicos, pode ser até um problema mesmo para o time. Eu acho que se o Lucas estiver bem, o Lucas volta jogando. E aí, o Lucas não está entrando bem no time. O Lucas não está fisicamente bem. Mas assim, o Lucas... Contra o Palmeiras ele jogou só 8 minutos, né? Foi muito pouco tempo em campo. Não jogou bem. Mas assim, se o Lucas estiver bem, o Lucas de 2023 joga. O Lucas de 2023 jogava por dentro, o Wellington Rato pela direita, o Rodrigo Nestor fazendo a meia esquerda, o Wellington dando largura para o campo pela esquerda. O Lucas de 2023 joga. É que o Lucas de hoje não é o Lucas de 2023. O Lucas de 2023 sai qualquer um. E aí eu acho que volta o Marcos Antônio para segundo volante, em vez de 3-5-2, faz 3-4-1, que é o Oscar, 2, que é Lucas e Tapia, ou Lucas e Luciano. Veja, eu estou dizendo Lucas e Oscar, física e tecnicamente, bem. Jogam. É que eles não estão bem, por isso que eles não jogam. Agora, PVC, eu não quero voltar na questão da arbitragem, porque a gente já falou muito sobre isso. A gente vai voltar mais uma semana. Aí eu voltando, né? Diz a pessoa voltando. Mas não, eu fiz esse adendo justamente para a gente não voltar, apesar que já voltou, então não teve muito jeito. Mas o São Paulo está passando por uma crise. Além institucional, financeira, foi eliminado da Libertadores e tudo mais. E a gente acabou de falar aqui, né, que para o Casares é importante ter esse áudio até para dar uma mostra aí para a opinião pública, uma mostra de força para a opinião pública. Essa arbitragem tumultuada, ela camufla um pouco a crise? Como é que fica a crise do São Paulo no meio dessa questão? Ela não foi camuflada, Luísa. Esse é um outro ponto que eu acho importante. A crise da arbitragem, ela não evitou a crise do São Paulo. O Júlio Casares saiu do estádio... Ela escancarou? Também não. Ela escancarou, senão não tinha o Miller no domingo sendo repercutido pelo que ele falou, dizendo que o São Paulo é frouxo. Uhum. Não tinha o Arnaldo Ribeiro dizendo que a diretoria não tem força. Uhum. O São Paulo é prejudicado pela arbitragem porque o Júlio Casares é um presidente ruim. Porque não tem força, porque o São Paulo tem força de bastidores. A gente sabe que bastidores são importantes no futebol, mas não são tudo. O São Paulo tinha força nos bastidores com o Zé Eduardo Quimelo em 88 e quem ganhou o Campeonato Paulista foi o Corinthians na final com o Guarani. Então não é esse o ponto. Eu também acho muito doido você dizer assim, o São Paulo está perdendo porque não tem força nos bastidores. Então quer dizer que quando ganhava é porque tinha. Então, nós somos... Não é o campo, tem que fazer o time ganhar ou perder. Se eu acreditar que é fundamental você ter um diretor que tenha força na CBF, em vez de ter um time que seja forte no campo, cara, eu vou assistir basquete, não vou assistir futebol. Eu desisto do futebol, porque assim, se eu achar que o que decide os jogos é a falcatrua nos bastidores, eu não vou falar... No dia que eu não acreditar no futebol, eu não vou estar aqui falando com você. Eu vou estar em outro lugar. Eu vou abrir um açougue, entendeu? Então, assim, quando você tem gente importante falando que o São Paulo é frouxo, que a diretoria é mole, que não tem força de bastidores, você vê que a crise do São Paulo, ela não foi atenuada pela crise da arbitragem. A crise da arbitragem, ela é muito grave. E ela é eterna no futebol brasileiro. Faz 40 anos que a gente discute arbitragem.
de outro lado, existe uma crise de identidade do São Paulo. O São Paulo não consegue ser o São Paulo. Aquilo que o Juvenal falava, o São Paulo. Não tem. Não tem. Senão você não tinha o Miller indo para a televisão dizer que o time é frouxo. E isso ficou escancarado também. A questão é que a segunda-feira faz você mudar de assunto quando tem rodada na quarta. E nessa semana não tem rodada na quarta. E aí diz sobre a gente também, né? Claro que diz. Sobre como a gente repercute os assuntos, né? Valentim, vou me despedir de você, mas isso que o PVC está falando, né? Inclusive é uma declaração forte, né? Uma crise de identidade do São Paulo. Internamente, isso que a gente está falando, quando as pessoas vão na TV falar da falta de força do São Paulo, internamente, há algum debate nesse sentido também? Internamente, o que houve, e não passa necessariamente por esse assunto, mas passa pela transparência do São Paulo. E até foi uma matéria que a gente publicou hoje cedo. São Paulo vai promover algumas mudanças no modo como trata algumas questões. Vou até puxar a conversa aqui, porque é uma lista. São Paulo vai promover algumas, como eu falei, algumas mudanças em relação à transparência, entendendo que o São Paulo não pode cobrar uma coisa da CBF, não pode cobrar transparência da CBF pela divulgação dos áudios, se dentro de casa o São Paulo não faz o próprio trabalho. Então, só vou listar aqui rapidinho. São Paulo vai colocar ao menos equipe profissional com pelo menos uma vez por semana. Vai poder ter a presença de imprensa no CT. O São Paulo vai divulgar boletins médicos semanalmente acerca da situação dos jogadores que estão no DM. O São Paulo vai ter uma entrevista coletiva mensal com o presidente ou algum profissional do futebol, que seja um jogador, que seja um médico, que seja alguma outra pessoa, para explicar qualquer questão que seja de interesse da imprensa. O São Paulo vai ter relatórios financeiros divulgados a cada mês e meio, 2 meses. E agora as negociações de saída de jogadores vão ter divulgação dos valores, que era uma coisa muito questionada. Então, assim, São Paulo entende que internamente faltava transparência. E agora, para não ficar numa questão meio de hipocrisia, ou seja, São Paulo pede uma coisa para a CBF e internamente não faz a mesma coisa, São Paulo agora mexe os pauzinhos. E aí teve iniciativa também da presidência, teve iniciativa do Casares, que eram promessas de campanha, vale lembrar, lá de 2020, agora em 2025 o São Paulo vai implementá-las. Pelo menos essa é a promessa. A partir de semana que vem já isso aí, inclusive. Faz diferença, Mussetti? Uma parte significativa da torcida reclama de falta de transparência da diretoria, né? O Casares está tentando aí amenizar um pouco essa situação. Eu acho ótimo, Lu. Mesmo que a gente possa discutir aqui que é político, que deveria ter sido feito antes, que só está fazendo porque a água bateu na bunda. Isso posto, eu acho fundamental que isso ocorra, até para defender o São Paulo, para defender os médicos do São Paulo, para defender os dirigentes do clube, para defender os jogadores. Eu acho que a imprensa próxima ajuda muito. E não é aquilo que a gente vai para um treino para ouvir o que é dito e simplesmente reproduzir. Mas a gente ganha elementos, a gente ganha contexto. Eu acho que isso é fundamental para o dia a dia e pode ajudar sim o São Paulo. Boa. Aliás, temos uma enquete nova no ar, hein? Já vou ler para vocês. Valentim, obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho aí, tamo junto. PVC, Lucas, valeu. Bom programa. Valeu.